Alô, galerinha! Sejam todos bem-vindos à primeira aula do canal Física de Minuto. Eu sou o professor Adilson e vou estar sempre com vocês aqui tirando algumas dúvidas sobre física, sobre matemática, certo? E no nossa primeira revisãozinha aqui que nós vamos ver notação científica, né? Que é um assunto aí que o pessoal começa vendo logo no primeiro ano, já vê no nono ano lá em potência de 10, mas volta a ver no primeiro ano. No segundo ano, se utiliza na resolução de questões da dilatação dos sólidos, como por exemplo, também no terceiro ano com eletrostática lá, tá certo? Então, começando minha notação científica, eu defini da seguinte forma: um número em notação científica é igual a A vezes 10 elevado a K, ok? Mas e quem é esse A? Esse meu Azinho é sempre um número maior igual a 1 e menor do que 10. Então, para um número estar em notação científica, ele tem que corresponder a esses dois conceitos, a essas duas características, ou seja, ele tem que ser um número entre 1, ou seja, um número maior igual a 1 e menor do que 10, ok? E quem vai ser esse meu K, certo? Esse meu Kzinho vai ser sempre um número inteiro, ok? Então, tanto ele pode ser um número positivo, como também ele pode ser um número negativo. Para que vocês compreendam melhor a forma de colocar um número em notação científica, nós vamos fazer algumas questõezinhas agora, tá ok? Para uma melhor assimilação da parte de vocês. Então vamos lá, para o nosso primeiro bloquinho de questões, certo? A questão me pede o seguinte: escreva os números abaixo em notação científica. Ou seja, eu tenho que reescrever esses números colocando eles com uma base 10, ok? Uma potência de base 10. Na minha primeira letrinha aqui, minha letra A, eu tenho 70 milhões. Eu tenho que satisfazer as condições de existência, que diz o seguinte, que A tem que ser um número maior igual a 1 e menor do que 0. Então, se eu observar esse número aqui, que satisfaça essa condição, vai ser o meu número 7. Não é isso? Então, eu vou ter 7,0 vezes 10. Agora, quem vai ser o meu expoente? Eu sei que a vírgula está aqui e eu quero que essa vírgula venha para aqui. Então, agora eu vou observar. Quantos números eu tenho entre as vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse será o meu expoente. Mas só que eu falei para vocês que o meu expoente ele pode ser positivo, como também ele pode ser negativo. Então, quando é que o meu expoente vai ficar negativo? Quando eu tiver um número decimal, como eu posso observar aqui na letra D, na letra E e na letra F. Certo? Vamos continuar aqui, fazendo a letra B agora. A mesma coisa. Eu não posso ser 14 porque vai fugir da minha condição de existência. Então, tem que ser 1,4. E a minha vírgula está aqui. Então, eu vou observar 1,43 vezes 10. E aqui eu vou observar de onde a vírgula estava para onde ela parou, quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 positivo, porque não se trata de um número decimal. Eu sempre gosto de dar esse macete para os meus alunos, de contar os números entre as vírgulas, porque eu acredito que seja mais fácil. Na minha letra C, a mesma coisa, eu já sei que vai ficar 503 vezes 10, então, vírgulazinha no primeiro número, certo? Para satisfazer a minha condição de existência, e eu tenho que, a vírgula tem que vir para aqui, e ela estava aqui. Então, 4 números elevado a 4. Na minha letra D, como eu acabei de falar para vocês, todas as vezes que for um número decimal, ok? Esse meu expoente vai ser negativo. Então, a vírgula está aqui e ela tem que vir para aqui. Então, eu vou ter 1,0 vezes 10 e aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se trata de um número decimal, o meu expoente vai ficar negativo, ok? Na minha letra E, eu sei que vai ser 5,4, só lembrando que tem sempre que satisfazer a minha condiçãozinha de existência de ser um número
maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a vírgula está aqui e tem que vir para aqui. 4, mas eu sei que vai ser menos 4, porque se trata de um número decimal. E na minha letra F, a ultimazinha, minha vírgula tem que vir para aqui. Então, eu vou ter 6,03 vezes 10, 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Vamos fazer mais algumas questõezinhas. Continuando aqui, pessoal, mais uns exercícios. Aqui ainda ele continua pedindo para escrever os números em notação científica. Mas vocês podem perceber que tem uma potência de 10, certo? Mas esse número aqui, ele não está em notação científica. Por que ele não está em notação científica? Porque ele não satisfaz a condição, certo? E qual é a condiçãozinha? Eu vou colocar aqui em cima. A minha condição para A é que tem que ser o quê? Menor. A tem que ser maior ou igual a 1 e A tem que ser menor do que 10, ok? Como não satisfaz a minha condição, eu tenho que fazer o quê? Colocar minha vírgula no meu primeiro número, não é isso? Então, eu vou ter que ficar com 2,45 vezes 10. Mas esse meu expoente é o quê? Positivo. Então, quando o meu expoente é positivo, que eu caminho casa para a esquerda, esse meu expoente aumenta, certo? Então, a minha vírgula estava aqui e veio para aqui. Então, 4 casas. Então, 4 mais 4, 8. Ok? No segundo exemplozinho, eu vou ficar com 2,3 vezes 10 elevado. Só que quando o meu expoente é positivo e eu caminho casa para a direita, o meu expoente diminui. E eu caminhei 3 casas. A regrinha que eu falei para vocês, eu conto de onde estava, onde eu parei. Então, elevado a 6. Agora, nesse daqui, 2,435 vezes 10, ok? Então, eu vou observar aqui agora. Só que o meu expoente ele é negativo. E quando o meu expoente é negativo, que eu caminho casa para a esquerda, ele diminui. Então, a vírgula estava aqui e veio para aqui. Então, eu estou diminuindo 5 casas. Então, aqui vai ficar menos 2. Ok, pessoal? Mais um aqui. Meu expoente negativo tem que vir a vírgula para aqui. Então, eu já vi que tem 4 números entre as vírgulas. Então, eu vou ter 1,0 vezes 10. Mas se o meu expoente é negativo e eu vou para a direita, ele vai aumentar. Então, eu vou ficar com menos 7. Tá ok? No meu exemplo é aqui. A minha vírgula tem que vir para aqui. Expoente positivo, fui para a direita, ele vai diminuir. 4,5 vezes 10, diminuiu 3, 2. E o meu último exemplo, 4,567 vezes 10, a vírgula veio para aqui, 3. Como meu expoente é negativo, eu fui para a direita, eu vou aumentar. Então, menos 6. Vamos fazer mais um exercício. Vamos fazer mais umas questões aqui. Nesse bloco aqui agora, nós temos o contrário. Ele está pedindo para escrever os números. Ou seja, eu vou eliminar a potência de 10. Tá certo? Então, eu tenho aqui 2,0 vezes 10 à quarta. Notem que eu tenho uma vírgulazinha ali. E logo depois da vírgula eu tenho um zero. Esse zero a mim não quer me dizer nada. Mas logo depois do 2 eu tenho que andar 4 casas, porque é o que está dizendo no expoente. Então, eu vou ter 2 e vou acrescentar 4 zeros. Pronto, escrevi um número em notação científica. Na minha letra B, é um pouquinho diferente. Eu vou caminhar, eu tenho um número 3 depois da vírgula, então eu caminhei para aqui. Quando o meu expoente é positivo, certo? E eu tenho que caminhar a minha vírgula para a direita. Então, quando eu caminhei para aqui, eu vou eliminar um daqui. Então, são 5. Então, eu vou acrescentar 5 zeros. Agora, o meu expoente é negativo. Se o meu expoente é negativo, eu tenho que caminhar a casa para a esquerda, certo? Então, eu tenho aqui 2,4. A vírgula está aqui, ele vai vir para aqui e vai diminuir 1. Então, 2. Então, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Aí, eu vou usar aquela mesma regrinha que eu falei anteriormente.
eu vou contar quantos números tem. De onde a vírgula estava para onde a vírgula parou. Então, a vírgula estava aqui, parou aqui. Eu vou ter justamente 3 casas depois da vírgula. Mais um exemplozinho aqui com o meu expoente negativo. Então, a mesma coisa. Eu tenho o número 1 aqui e quer dizer que eu vou ter que ter 5 zeros. E aí eu vou observar novamente. De onde a vírgula estava até onde ela parou, 5 casas. Ok? No meu próximo exemplo, positivo. Então, eu tenho que caminhar a casa para a direita. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar, depois disso, 2 zeros. Tomando base de onde a vírgula estava para onde ela parou, 5 casas. Na letra F, eu tenho elevado a menos 3, ou seja, se o meu expoente é negativo, eu tenho que andar a casa para a esquerda. Então, eu vou ter 0,00567. E aí eu vou usar o artifíciozinho que eu expliquei para vocês. De onde a vírgula estava para onde ele parou, tem que ter 3 casas, 3 números, ok? Vamos fazer mais alguns exercícios.